Bom dia, meninos. Hoje a gente vai falar sobre controle social, né? Sobre os conselhos deliberativos. Então, o que é o controle social, meninos? Dessas dúvidas que a gente vem falando, que a gente vem tirando sobre alguns temas, a gente fala sobre o controle social. É muito importante a gente entender o controle social, porque o controle social ele é uma inverdade e ele não é verídico em várias questões, em várias gestões deliberativas por aí. Tem pessoas que acham que o executivo manda, né? As pessoas esquecem que o executivo ele não manda, o prefeito não manda em nada, o governador não manda em nada, nem o presidente. Porque tanto o município quanto o estado quanto a federação são instituições independentes de qualquer coisa, né? Elas são estados constituídos, né? Como se o município fosse um ser, o estado um ser e a federação um ser. E esses três seres, eles fazem as questões tripartites, né? Uma gestão tripartite. Então você tem uma questão da federação, uma questão estadual e uma questão municipal. Para a gente entender, trazer para a nossa questão municipal, o controle social é o quê? Todas as secretarias do município, e no caso nós estamos falando sobre o controle social da saúde, mas você pode entender para todas as áreas. Se chegar um recurso, é igual emenda parlamentar. Tem gente que emenda parlamentar, tem gente que vereador vai lá com um deputado tirar foto e fala que ele que arrumou aquele recurso. É mentira. Isso é politicagem. Então, se você vê vereador, prefeito tirando foto com o deputado falando que conseguiu verba, é mentira. Ele só assinou uma emenda. É uma emenda parlamentar. Esse dinheiro já pertence, já faz parte. Tá? Ele só está direcionando aquilo através de uma assinatura que, se ele não fizer, vai vir de qualquer forma. E esse recurso não pertence a uma gestão atual. O recurso público não pertence a nenhum prefeito. Ele não é de ninguém. Ninguém consegue verba pública. Por isso que a verba é pública, instituída publicamente. A função do prefeito, do governador e do presidente não é mandar e não é dizer como fazer, mas é apenas executar sem roubar e sem corrupção em cima dessa emenda parlamentar e desse dinheiro público, que não é dele, não pertence a ele, não foi ele que fez nada. A função dele é apenas receber esse recurso e gerenciar, administrar, executar, colocar em ação essa verba pública. E para qualquer agente do executivo colocar mão em dinheiro público que não pertence a eles, entra o controle social. O controle social são os conselhos deliberativos. E para você ter um conselho que funcione de verdade, e você vê que todos os conselhos pela região estão tendo problemas, de hospitais, de secretarias de saúde. Então, se você pega erro num conselho, com certeza você vai pegar nos outros conselhos. Só dos conselhos não serem verdadeiros já está sendo uma questão de corrupção e de improbidade administrativa. Então, se você verificar quem é o conselho de saúde do seu município, quem é o conselho de saúde de assistência social, de educação, ou mesmo os conselhos deliberativos das questões de saúde, de hospitais, de ONGs, de instituições, de creches, de asilos, porque existem os conselhos, e os conselhos são chamados de controles sociais. É o controle da sociedade em cima do dinheiro público. Então, para um prefeito executar o recurso, porque na maioria fulano que é prefeito, aquela obra é dele, fulano é ele que fez, fulano que fez. Mentira. Ninguém fez. Ele executou um recurso público, que é dinheiro nosso, do contribuinte, sendo ele municipal, federal e estadual. Então a gente tem que pensar e refletir sobre essas questões para a gente não ser enganado de novo, né? E aí o que acontece? O conselho e o controle social, eles são instituídos através da sociedade civil organizada. Então a gente pensa, a gente tem uma sociedade civil organizada? Então eu preciso de ir lá no conselho, sentar com o secretário, seja de qual parte ou de qual área,
e deliberar junto com o conselho. Quem é o conselho deliberativo? Os representantes da sociedade, de igrejas, de creches, de ONGs, de instituições da sociedade organizada, de moradores de algum bairro, de produtores rurais. Então, cada pessoa dessa organização civil, mas tem que ser organizada, de um grupo de jovens, de um grupo de idosos, eles têm o direito de ter um assento dentro de um conselho. E aí, quando um recurso vem do federal, do estadual, ou mesmo um recurso que está lá no fundo municipal, o que antes do prefeito executar, ou do próprio secretário que organiza essa pasta mandar esse processo para execução, para construir um CRAS, para construir um hospital, para construir uma creche, o conselho ele tem que sentar, ver o recurso que está vindo, o valor total, vamos pôr lá 550 mil, 120 mil, e deliberar. E aí o gestor pergunta ao conselho se eles estão de acordo com aquele valor e se aquele valor pode ser destinado a tal processo, a tal obra. E aí o conselho, que é o representante da comunidade, ele divide responsabilidade com a gestão, e aí o conselho vota se aquilo vai ser investido naquela obra ou não. Ou se existem outras prioridades dentro de um município, dentro de um estado, dentro de uma federação. Por isso que os conselhos, eles são o controle social. E por isso que chama de controle social. É o controle do ente instituído, público, sociedade, observando, olhando e ajudando a controlar e a regular os recursos públicos. Então, eu tenho que entender o controle social como essa questão deliberativa. Eu estou deliberando junto um recurso público, que é um recurso destinado, não sei para qual área, né? Porque existe o controle social, ele existe em todas as áreas, né? Então eu tenho que entender, e para eu poder fazer parte desse controle da sociedade, porque nenhum agente executivo ele pode pegar um recurso público e agir da forma que ele quer, porque isso é absolutismo. Como nós estamos num processo democrático, nós precisamos de dividir responsabilidade. O executivo, junto com o legislativo e junto com o controle social. Tá? E o controle social, ele está junto e ele é constituído e apoiado pelo Ministério Público. Então, se o conselho acha algo de errado, ou se ele acha algo que não está sendo feito devidamente, ele pode acionar o agente público da justiça para fazer uma vistoria, uma regulação ou uma auditoria em cima daquele recurso que está vindo, seja para o município, o estado ou para a federação. Então é importante ouvir o conselho, entender o que o conselho quer, porque é uma questão de responsabilidade de quem é o gestor público. E é muito interessante também quando a gente observa os conselhos e o controle social para ver se não é uma fraude. Porque o que é um conselho fraudado e uma fraude? Se eu preciso de deliberar o recurso para um executor, um prefeito, um governador, e se aquele conselho é constituído pelas pessoas que fazem parte do grupo político ou da família daquele executor, é porque esse conselho é fraudado. Isso pode levar a um processo no Ministério Público, tá? E esse recurso pode ter que ser devolvido, e essa pessoa, esse agente executor, ele pode sofrer uma questão de estar impróprio para administrar qualquer órgão público. Então é muito importante entender o que é o controle social, tá? Porque é o momento onde a sociedade está olhando para o que está sendo feito com o próprio dinheiro, que é nosso, que não pertence a ninguém, apenas ao público, apenas à comunidade, apenas à sociedade. Por isso que é controle social. Ok, meninos? Então tá bom, acho que deu para tirar mais essa dúvida, né?